Porque é algo muito importante aprender como é a mente adoecida desses religiosos, porque foram eles os principais interlocutores negativos do Evangelho, são eles. Eles falaram mais do que todo mundo nos Evangelhos, os religiosos. Se levantaram falando, questionando, perguntando impertinentemente, provocando Jesus o tempo todo, querendo pautar Jesus com as idiotices deles, com as loucuras, com as insanidades. E aí, Jesus não se deixa pautar, Jesus responde com perguntas e estabelece a próxima pauta. E ele vai pautando a vida, não deixa que o antagonismo dos outros condicione, configure e paute a vida deles. Aprender isso já é uma libertação, já é compreender também como o jugo dele é suave e o fardo é leve. Aprendei de mim, aprenda isso com ele, por favor, também. E aí se diz, ele não contenderá. Ele não vai chamar ninguém para brigar. E essa é uma coisa que a religião não entendeu nunca, nem vai entender jamais, porque ela é feita de conflito, de briga, de oposição, de contestação, de choque, de resposta. Me provocou? Vou responder até ao fim. Não vou parar até que eu vença. Quem é que jamais venceu uma discussão? Até a palavra discussão vem da mesma raiz de divisão, que é a mesma raiz que estabelece o significado da palavra diabo. Tudo aquilo que vem, que a gente lê em português e que tem origem grega, começando com esse prefixo di, implica em divisão, em partir. É o que o diabo vem, é criar confusão, é dividir a mente, é gerar ambivalência, choque, ambiguidade, contenda, embate. Em todos os lugares. Da tua cama ao teu trabalho, à política, às macro manifestações da humanidade, é divisão e contenda. E é o que Jesus diz que ele não veio fazer. Deus diz através do profeta Isaías, e Mateus recupera o profeta Isaías do capítulo 42 e diz, citando o texto, ele não contenderá. Ele não vai brigar com você. Ele não vai entrar numa disputa contigo para mostrar que você está enganado. E quem quer que o conheça de fato, que tenha entendido o Evangelho, também não vai entrar nessas brigas. Opiniões eu tenho a dar e eu as dou. Mas eu não fico chamando ninguém para briga. Me responda, quero ver se você tem uma saída para isso, não. Quando eu falo, quando eu reajo, eu digo o que eu penso, sobretudo imaginando o significado destrutivo daquilo para milhões e a possibilidade construtiva do que eu estou falando para outros tantos milhões que de outra feita ficariam confusos ou enganados, mas até o meu tom é manso, é meigo, é suave, é humilde de coração, até no contestamento, até no falar, no dizer. Do contrário, você entrou naquilo que não é o Espírito de Cristo Jesus. O Espírito de Jesus não é o Espírito da contenda. Não é. Quando você vira essas pessoas que estão aí, influenciadores evangélicos, gritando, querendo mudar os rumos do país aos gritos histéricos, histriônicos, o histrionismo é um transtorno mental, tanto quanto a histeria. Está cheio aí de histéricos gritando, vocês nem percebem como eles são mentalmente seres em estado de transtorno profundo. Ninguém consegue chegar a uma conclusão sensata, vivendo a partir de tamanho histrionismo, de tamanho transtorno mental, neural e psicológico. Como você vê em volta, Jesus, todavia, não contendi e me ensina a não contender.
Nem tampouco ganha nada no grito. No grito, ganhem os idiotas o que queiram ganhar. O sábio vira de costas e sai dali, como Jesus se retirou. Dali. Foi para outro lugar com gente em relação a quem eu não precise gritar. Se para eu me impor em algum lugar eu precisar gritar, pode ter certeza que vocês já estão sozinhos, eu já fui. Ninguém nunca me viu nesses 51 anos de ministério gritando para ficar em lugar nenhum, para dominar coisa nenhuma, grupo nenhum, ideia nenhuma. A mim, não. Procure. E me jogue na cara se você me viu ficar aí de grito para lá e para cá com alguém. Eu, não. Nunca e jamais. Aprendi muito cedo que ele não gritaria, nem eu tampouco. Quem quiser me ouvir, ouça. Se tiver ouvidos, busque escutar. Se tiver olhos, venha me ver. Se tiver interesse em entender, preste atenção. Mas não vai ser no grito que eu vou impor nada. Porque só os estúpidos, de fato, atendem à comunicação da gritaria. E quem quer ganhar um estúpido que vai ficar mais estupidificado ainda, porque foi vencido pela gritaria, só alguém pior do que o próprio estúpido vencido pela gritaria, alguém que se submeteu a uma gritaria maior. Então, esses eu também não quero, desse grupo eu também me retiro dali e sigo com quem queira graça, compreensão e entendimento ser curado. Não faço questão de ninguém que para andar comigo eu preciso contender ou preciso gritar para me impor. Eu não. Não preciso. Jesus me ensinou a não querer nem precisar. Assim como se diz, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ele não sai tomando a palavra da taverna, gritando em nenhum lugar, em nenhum ajuntamento. Não fica procurando as multidões para fazer fanfarra. Eu disse ontem que você encontra um ou dois momentos nos quais Jesus ergue a voz e fala diante de uma multidão. Um deles está em João 7, no último dia da festa dos tabernáculos. Eu falei isso ontem, quando ele disse, erguendo a voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, aludindo à profecia de Ezequiel de 37 em diante, onde ele se apresenta como o templo vivo, que não precisa ser construído na esplanada do templo para ele voltar. Ele já veio e ele se apresentou como o cumprimento de Ezequiel, o templo vivo do qual escorrem as águas vivas. Dele e também de mim que creio nele. Não ouvirá, ninguém ouvirá nas praças a sua voz, nem esmagará a cana quebrada. É o que a religião faz o tempo todo. Chega a pessoinha, aí num desespero danado, porque desde 3, 4 anos de idade ela começou a se perceber gay, ou lésbica, ou homoafetivo, ou diferente dos outros, dos demais. E engoliu aquilo anos e anos e anos e anos. Seja isso numa família religiosa, irreligiosa ou até ateia. A maioria das vezes os filhos não sabem qual vai ser a reação. Quando a família é religiosa, e dentre os religiosos, os piores de todos são os católicos e os evangélicos, e dentre os evangélicos, os piores de todos são os mais fanáticos, e que já anunciam aos filhos e criam os filhos dizendo, eu prefiro ver você morto do que gay. Você está me ouvindo? Eu prefiro que você morra hoje do que você vir a me dizer um dia que é gay. Você está pensando que eu estou inventando? Não, isso é dito para todo lado. Você que está aqui comigo, você que está aqui comigo, já ouviu isso. Se essa é a sua condição. E aí, no dia que você tem a coragem de falar, eles vão e te quebram mesmo, te esmagam.
Dependendo de para quem você falar, ele te joga lá na frente do palco e te quebra todinho em farelo, te mói e faz farinha de você. É o que a religião faz, é como ela trata as coisas, é como ela pratica. E é assim que você sabe, porque é assim que você tem vivido. Mas aqui se diz que isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus nem passou desse lugar. Está fora daí, como eu disse ontem várias vezes. Está fora. Porque ele não esmagará a cana quebrada. Já está toda partidinha, toda vergada, toda arrebentada. Ele vem e ele endireita. Ele bota um canicinho em volta. Ele amarra, ele faz uma atadurinha, ele põe em pé. Para ela ganhar seiva de novo. Para ela fazer fotossíntese. Para a vida correr através das seivas de revigoramento dela e ela vai se fortalecendo e vai se recuperando. É assim que Jesus faz, é assim que o Evangelho faz com a pessoa humana. A imagem aqui usada é da cana quebrada. Em qualquer que seja a situação, eu ilustrei aqui com a ilustração mais recorrente hoje em dia, que é do grupo LGBTQIA+, mas nos dias dele, eram os pecadores de todas as naturezas que eram quebrados, esmagados, jogados no inferno, filho do inferno, maldito, sai daqui, pelos religiosos, as meretrizes, que o cara pagava para pegar e depois dizia, Deus te amaldiçoe, sua safada. Ele tinha acabado de traçar, mas ele vai embora na mentira e na estupidez dele. E tantas outras situações. Quem era Pedro depois de negar Jesus, senão uma cana quebrada? Se Pedro tivesse sido tratado pela igreja, pela religião, depois de ter feito o que fez com Jesus, ele nunca mais teria voz nem vez. Ele ia ser colocado num ostracismo definitivo. Tchau, Pedro. O Paulo, quem iria confiar nele jamais depois dele ter sido o dói-code dos cristãos, depois dele ter levado tanta gente à tortura, à confissão, por obrigação de medo, ou até à morte, como ele próprio confessa aos Tessalonicenses, que ele levou alguns à morte. Quem confiaria jamais nele? Tinha que ter um cara como Barnabé, que carregava o Espírito de Jesus e também não esmagava a cana quebrada. E não apagava a torcida que fumega, o paviozinho. Jesus encontra as pessoas porque o jugo dele é suave, o fardo é leve, porque ele chama os cansados e os sobrecarregados, porque o negócio dele é aliviar almas e mentes e corações. É que ele cumpre isso aqui com toda naturalidade, ele não apaga o paviozinho que está no fim. Aquela pessoinha que sobrou quase nada. Até às vezes, preste atenção aqui, a própria pessoa nem sabe que ainda tem alguma chama oculta nela. O cara chega e diz, não, eu não tenho mais nada, em mim tudo acabou. Mas quem diz a última palavra sobre você ter vida ou não ter vida, ter chama ou não ter chama, ter esperança ou não ter esperança, ter futuro ou não ter futuro, é Jesus. E ele não apaga a torcida que fumega. Não apaga o pavio da lamparina. Não destrói o que já está no finzinho. Ao contrário, ele recobra tudo, ele retoma, ele reacende, ele refaz, ele bota mais pavio, ele coloca mais combustível, ele acende você, ele revigora você, ele vai salvando você até o ponto em que, de um indivíduo que foi salvo da própria morte, ele te coloca tanta luz, tanta chama, tanto fogo do amor, do Espírito de Deus em você, que você se torna um luzeiro iluminando outros. É assim que ele faz. E mais, se diz que ele faz isso até
vindicar segurança aos que não tinham segurança nenhuma, que aqui são chamados de os gentios e os pagãos. Ele coloca essa certeza, ele vai edificando essas mentes e corações até que elas se tornem portadoras de uma convicção inabalável no ser. E é nele que esperam os desesperançados da terra, nesse que diz: vinde a mim, todos, sem exceção. Aí, quando isso é dito, conforme eu disse ontem e agora eu repeti, fazendo questão de falar de maneira um pouco mais íntima e meiga na sua direção, no seu coraçãozinho, na esperança de que o Espírito de Deus faça em você o que você está precisando. Eu não estou aqui para ensinar nada acadêmico, eu estou aqui para edificar mentes e corações, para fazer o Evangelho se tornar carne, sangue, vida, emulação, fogo, respiração, energia vital, poder para viver. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida e vida em abundância. É para isso que eu estou aqui e é só para isso que o Evangelho está aqui. Não é para ficar sendo objeto de destrinchamentos, de exposição de descrenças, de gente que já não crê em nada e que está querendo aumentar a quantidade de quem também deixa de crer em qualquer coisa.